Fala comigo, tropa! Sejam todos muito bem-vindos ao Mundo Bet. Se você não me conhece, meu nome é Christian e hoje estamos aqui para analisarmos os jogos do dia 8 de janeiro, sabadão. Só que antes, você não é inscrito no canal, já clica no botão de inscrever, ativa o sininho também, dá essa força aí pra gente estar crescendo no YouTube, tá legal? Se você quiser também, o link do grupo do Telegram tá na descrição do vídeo. Bom, mas já falei demais, sem mais delongas, bora pros jogos. Bom, tropa, sábado amanhã, e amanhã é um dia muito especial pra mim, porque é o aniversário do meu paizão, porém, infelizmente, eu não posso compartilhar essa data junto com ele, a gente mora em estado diferente, mas pra comemorar, eu quero acertar aqui tudo, tá? Vamos acertar tudo amanhã em homenagem ao meu paizão, hein? Vambora! É o seguinte, que a gente tem de interessante amanhã. A gente tem a volta do campeonato alemão, na verdade está voltando hoje com o jogo do Bayern, só que amanhã a gente tem uma rodada mais robusta, né? E o seguinte, isso aí é bom, mas ao mesmo tempo também é perigoso. Por quê? Porque como a Liga Alemã ela parou antes do Natal, parou em torno do dia 18, ali 19, os times estão um tempinho parados, então eu não vou comentar, tá? Só vou comentar dois, na verdade, que são times que eu acredito que tem mais padrão, independente de pausa ou não. O restante, como eu sou um cara um pouco mais conservador, eu prefiro esperar essa rodada passar para depois a gente ver como é que as equipes voltaram, se voltaram na mesma intensidade, se deram, né, uma diminuída ali, pisaram o pé no freio. Então, eu aconselho só no ao vivo, tá? Tô falando questão de pré-live, porque eu não vou ter uma leitura de jogo depois dessa parada. Mas vamos lá, o primeiro jogo que eu tenho aqui é justamente da Bundesliga, o campeonato alemão, é o jogo do Leipzig, que vai receber o Mainz. Se a gente olhar aqui, são duas equipes bem regulares, principalmente o Leipzig pelo elenco que tem e pelas últimas campanhas que ele tinha feito também. Vai enfrentar o Mainz, que atualmente está na frente dele. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Detalhe que o Mainz, dos últimos 5 jogos, dá pra ver? Dá. Dos últimos 5 jogos, ele venceu 2 e o Leipzig, dos últimos 5 jogos, venceu apenas 1. Vamos dar uma olhada na classificação. O Leipzig é apenas o 10º colocado, cara. 10º colocado. O Leipzig toda a temporada ele tem ido para a Liga dos Campeões. Só que assim, ele ainda não está longe, tá? Porque o primeiro na Liga dos Campeões está com 28, ele está com 22, então são 6 pontos de diferença. Faltando um turno inteiro ainda pela frente, dá para ele buscar esses 6 pontos aí. E eu tenho o Mainz, que é o time que provavelmente não vai buscar nada aqui em cima, né? Não tem elenco para isso, nem futebol, para ser sincero. Acredito também que ele não vai brigar contra o rebaixamento, apesar de estar apenas a 7 pontos. O Leipzig em 17 jogos fez 30 gols e sofreu 22. É um time bem over, até porque o Leipzig essa temporada está sofrendo muito gol. E o Mainz também não fica muito atrás. Em 17 jogos fez 25 gols e sofreu 17. Não é um time tão over assim, mas tem média de mais de gol partida e sofreu 1 gol por partida. O problema do Leipzig, sendo bem aqui específico com vocês, é porque ele é um péssimo visitante. Se a gente olhar, se fosse contar só os jogos fora de casa, ele seria o penúltimo colocado em 8 jogos fora de casa. Ele não venceu nenhum, empatou 4, perdeu 4 em 8 jogos, fez 5 gols e sofreu 10. É um péssimo visitante realmente. E o Mainz, como visitante, em 8 jogos, venceu apenas 2 e perdeu 6. Em 8 jogos, sofreu 12 gols. Agora, o Leipzig jogando em casa, que é o nosso caso de amanhã, em 9 jogos ele venceu 6 e perdeu 3. Não é uma campanha tão boa assim, como visitante, tem perdido bastante, porém é o terceiro colocado, é a terceira melhor campanha jogando em casa. Em 9 jogos fez 25 gols e sofreu 12. Um time muito over, aqui se a gente somar da média de mais de 4 gols por partida. Vamos dar uma olhada agora no histórico. Quando as duas equipes se enfrentam dos últimos 10 jogos em 9, a gente teve pelo menos 3 gols, então é um histórico de confronto over. O Leipzig tem um bom retrospecto aqui no primeiro tempo contra o Mainz, dos últimos 7 jogos em 5, ele acabou o primeiro tempo vencendo seu adversário. Agora vamos para a sequência das equipes. O Leipzig vem de 6 partidas seguidas sofrendo gols. Dos últimos 7 em 5, a gente teve pelo menos 3 gols e dos últimos 6 em 5 foram ambas marcas. Como eu disse para vocês, né, um time over, um time que faz muito gol e tem sofrido muito gol também. E o Mainz, dos últimos 5 jogos em 4, a gente teve pelo menos 3 gols. Também é um time over, principalmente nesse finalzinho aí de jogo, nesses últimos jogos. Finalzinho de primeira rodada, que eu ia dizer. Então vamos lá para essa partida aqui, tropa. Eu acredito que seja um jogo para gols, tá? Porque eu tenho o Leipzig jogando em casa, ele precisa vencer, precisa voltar a vencer, na verdade. Se ele ainda quiser ter um sonho de disputar a Champions League do ano que vem. E o Mainz, jogando fora de casa, vai tentar aqui aprontar, ser uma surpresa para ficar cada vez mais longe do rebaixamento. Então acredito que a gente tem tudo para ver pelo menos 2 golzinhos, dá para cravar mais de 1,5 gol. O mais de 2,5 gols aqui tem muita chance de acontecer pelo retrospecto. Caraca, eu já estou errando pra caramba. O mais de 2,5 gols tem muita chance de acontecer pelo retrospecto das equipes.
tá? Só que eu não entraria pré-live, porque, como eu disse, as equipes estão voltando agora, tá? De repente a ceia de Natal ainda tá batendo aí no estômago. Eu exploraria apenas 2 gols, um mais de gol e meio. Eu não sei se eu tenho odd para isso, eu acredito que se eu tiver pelo menos 1.18 vale a pena para colocar no bilhete. Agora, o que me pega e o que eu vou tentar buscar é uma vitória do Leipzig, tá? A 1,80 é uma cotação muito boa. Quem for colocar no bilhete, coloca um empatezinho anula para ficar safe, até porque é uma volta de uma paralisação. Então é isso, tá bom? Para mim, vitória no bilhete empate anula ou então mercado de gols. Placar para mim desse jogo 3-1 para o time da casa. O outro jogo que eu tenho aqui que eu quero comentar da Bundesliga é às 2h30 da tarde, o jogo do nosso queridíssimo Borussia Dortmund, que vai visitar o bom time do Eintracht Frankfurt. O Brabinho tá gritando, não sei se vai dar para vocês ouvirem, mas é isso aí. É assim o ritmo aqui de gravação. Vamos lá, se a gente olhar essa race, o Frankfurt ele vive um momento bem melhor que o Dortmund. Dos últimos 5 jogos ele perdeu apenas 1 e o Borussia dos últimos 5 jogos venceu apenas 2. O problema também é que o Borussia ele sofre bastante com lesões. O Haaland ficou um bom tempo parado, o Royce machucado, acredito que o Royce não vai jogar de novo. É isso aí, vamos lá. Olhando agora a classificação, o Dortmund é o segundo colocado, tá? Como sempre, na sombra do Bayern de Munique. E o Eintracht Frankfurt vai aqui lutar por uma vaga na Champions League. Temporada passada, se não me engano, ele saiu na última rodada ou na penúltima rodada. Ele estava bem demais, aí no final ele deu uma caída. E essa temporada ele quer fazer diferente, ele quer dessa vez conseguir buscar. Ele está com 27 pontos e o primeiro time da zona da Champions League tem 28. É 1 ponto de diferença, então o Frankfurt vai buscar sim essa vaga, vai tentar, né? E o Dortmund ele precisa aqui se manter. Ele vai ficar nessa luta de perseguir o brabo de Munique, mas não vai conseguir, tá? Já são 9 pontos de diferença, o Bayern tem tudo para confirmar mais uma vez o título. O ideal mesmo do Dortmund é ele se manter de uma forma tranquila aqui nessa vaga da Champions League. Mas, como tem chance de buscar ainda, ele vai buscar o título. Em 17 jogos, são 11 vitórias, 1 empate, 5 derrotas, fez 41 gols e sofreu 26, é um time muito bom para buscar gols. O Dortmund é um time muito over. E o Frankfurt também é um time over, tá? Em 17 jogos fez 27 gols e sofreu 24. Se a gente olhar ele jogando em casa, não é um bom mandante, porém perdeu apenas uma. O problema é que ele em casa ele empata bastante. Ó. São 3 vitórias, 4 empates e apenas uma derrota. Fez 12 gols, sofreu 8, relativamente over. E o Borussia, como visitante, em 8 jogos, ganhou 3, empatou 1 e perdeu 4. Sinal que ele perde bastante fora de casa e um alerta ligado para quem é muito fã aí do Dortmund. Time safado, principalmente fora de casa. Só que fez 15 gols e sofreu 14. O time mantém sua média aí de ser bem over. Quando as duas equipes se enfrentam dos últimos 10 jogos em 8, a gente teve pelo menos 3 gols e dos últimos 10 em 9 ambas marcam. Na sequência agora, o Frankfurt vem de 3 vitórias seguidas, 4 jogos de invencibilidade. Dos últimos 7 jogos em 5, a gente teve pelo menos 3 gols e os últimos 7 em 6 ambas marcam. Já o Borussia dos últimos 10 em 9, a gente teve pelo menos 3 gols e dos últimos 10 em 8 ambas marcam. Dito isso, para essa partida eu tô fora do mercado de resultados, tá bom? Como eu disse, tem uma pausa aí, eu vou ficar de fora. O Borussia é um time bem safado fora de casa e o Frankfurt perdeu apenas uma. E é um jogo muito importante pro Frankfurt, porque ele vai estar disputando contra o adversário ali, que está na Champions League, o adversário de cima da tabela. É muito importante ele vencer para seguir com as suas pretensões. E eu quero explorar aqui mercado de gols, tá? Para mim, mais de gol e meio, eu não vi a odd, mas eu acho que a gente não vai ter odd para esse mais de gol e meio. Eu gostaria de explorar o mais de 2 gols e meio ou o ambas marcam. É perigoso? É sempre perigoso buscar. Porém, as duas equipes elas já têm um DNA over. O Frankfurt, ele precisa ganhar jogando em casa de um time que está acima na tabela. Então, se ele quiser ir para a Champions League, é o resultado que ele precisa fazer. E o Dortmund é o Dortmund, um time que, vai para ataque, faz gol, sofre gol, um time que quase nunca dá padrão de back. Quando tu acha que ele não tá jogando nada, do nada encaixa um contra-ataque ali, o Haalandinho crava, e ele crava mesmo, deve jogar amanhã. A gente tem tudo para ver um jogo aberto, tá bom? Então, eu exploraria sim esse mais de 2 gols e meio e ambas marcam na ousadia. Placar para mim 2-2. Também às 2h30, só que agora indo para o Campeonato Espanhol, eu tenho um jogo do Barcelona que vai visitar o Granada. Que situação ruim ver esses jogos do Barcelona, hein, cara? Muito, muito ruim esse timezinho do Barcelona. Mas vamos lá, o Barcelona vem de 4 jogos de invencibilidade no Campeonato Espanhol e o Granada vem de 5 jogos de invencibilidade. O Granada estava bem mal, aí agora conseguiu encaixar uma boa sequência. O Barcelona é o 5º colocado, porém, Barcelona, mesmo tendo um time fraco,
É um time que ele é superior à maioria dos times da La Liga e um time que, para o investimento que ele quer fazer, né, que o Barcelona está com os projetos aí para a temporada que vem, ele tem que pelo menos ficar na Champions League. Ele está a 1 ponto do Atlético de Madrid e mesmo o Granada vindo num bom retrospecto, o Barcelona ele tem que ganhar do Granada. Tá? O Granada em 19 jogos ganhou 5, empatou 8, perdeu 6, fez 23 gols, sofreu 26 e o Barça em 19 jogos fez 30 gols e sofreu 22. Se a gente olhar aqui o histórico, o Granada vem de 3 jogos, a gente viu aqui de invencibilidade, não vou passar de novo. O Barcelona dos últimos 6 jogos em 5 foram ambas marcam. Dito isso, para essa partida, eu exploraria um Barça empate anula. É perigoso? É perigoso, mas o Barcelona ele deu uma melhorada depois que o Xavi chegou. Não é um bom time, mas o Granada consegue ser bem pior, tá bom? E para as pretensões do Barcelona, principalmente disputar a Champions League, o Granada não é um time que ele pode desperdiçar pontos. Agora sim, vitória seca eu já considero um pouco maluquice, tá? Eu iria com empate anula no meu bilhete, vitória seca eu só exploraria no ao vivo. Placar para mim, 2-1 pro Barça, com sofrimento, mas vencendo. E pra gente fechar o nosso dia, sabadão de apenas 4 jogos, pelo menos para mim, tem o Real Madrid, às 5 horas da tarde, que vai receber o Valência. Só que antes, tá vendo o vídeo até agora, tá curtindo os palpites? Pô, se inscreva no canal, puder deixar um like, deixar um comentário, isso ajuda muito o YouTube a divulgar o canal, a divulgar o vídeo. Então eu conto muito com a ajuda de vocês, tá bom? Principalmente agora, depois dessas festas aí, que os campeonatos deram uma parada, a galera deu uma parada também de apostar, então preciso muito da ajuda de vocês para continuar divulgando o canal. Mas vamos lá, tropa. É o seguinte, o Real joga em casa, a Real vem de um tropeço contra o Getafe, e foi realmente um tropeço, perder de 1-0 para o Getafe, e vai receber o Valência, que está num bom momento também. Se a gente olhar aqui dos últimos 5 jogos, ele vinha de 3 vitórias seguidas e acabou perdendo o último. Porra, esse último jogo do Valência, não quero nem lembrar, cara. Foi aquele jogo lá que ele tomou a virada no final do jogo. Tomou um gol aos 82, 83, sei lá, de pênalti aí que fez, e depois tomou um antes de acabar. Vamos dar uma olhada na classificação. O Real é o líder, mas está vendo o Sevilha chegar perto. Sevilha já tirou a diferença para 5 pontos e tem um jogo a menos. Então, se o Sevilha vencer esse jogo a menos, ele ficaria apenas a 2 pontos do Real Madrid. Um título que poderia ser tranquilo, né? Tendo em vista que o Atlético de Madrid está muito mal e o Barcelona pior ainda, o Sevilha está aqui querendo buscar o lugar dele ao sol. O Real Madrid, em 20 jogos, ganhou 14, empatou 4 e perdeu apenas 2. É um grande time, vivendo um grande momento. Fez 41 gols e sofreu 17. Já o Valência, em 19 jogos, ganhou 7, empatou 7, perdeu 5. Uma campanha bem irregular. Fez 31 gols, sofreu 28. Também é um time bem over. Vamos dar uma olhada agora no histórico. Quando as duas equipes se enfrentam, normalmente a gente vê bastante gols. Dos últimos 5 jogos, em 4, a gente teve pelo menos 3 gols. E dos últimos 7, em 5, ambas marcam. O Real vem sofrendo gols a 3 partidas, das últimas 8 em 6, a gente teve menos que 3 gols. Mesmo o Real sendo over, esses últimos jogos a gente tem tido poucos gols, então ligar um pouquinho o alerta. O Valência vem sofrendo gol nos últimos 6 jogos, dos últimos 7 em 6, a gente teve pelo menos 3 gols, e dos últimos 6, em todos os 6 foram ambas marcam. Dito isso, para essa partida aqui, 2 cenários. Primeiro esse aqui, ó. Esse cara aqui, quando ele joga, é outro patamar, irmão. Um moleque tá voando, tá destruindo. Goste quem goste, não goste quem não gosta do moleque. O moleque, pra mim, hoje, ele é o melhor brasileiro em atividade na Europa. Ah, mas, irmão, é a opinião. Pra mim, hoje, ele tá destruindo na Europa. E é isso, tá? E ele, quando ele joga, o Real crava e eu cravo a vitória do Real. É um pouco perigoso pelo momento que o Valência está vivendo, porém eu acredito bastante quando o Real joga com Vinícius Júnior, principalmente depois de ter vindo de um tropeço. Acredito que ele não vai tropeçar de novo, principalmente jogando em casa. Detalhe que Vinícius Júnior não jogou contra o Getafe. Um outro detalhe aqui que dá pra gente explorar, mercado de gols, tá? Real jogando em casa, ele é um time over, vou mostrar aqui pra vocês. Base, Real, em 9 jogos fez 18 gols, então tem uma média de 2 gols por partida jogando em casa. Sofreu 5, tem uma defesa boa. Mas o Valência é um time muito over também. A tendência é que depois que o Valência leve o primeiro gol, ele parta para o ataque e a gente tenha um jogo mais aberto, tá? Então quem quiser ir com mais de gol e meio, tem muita chance de bater até pelo retrospecto das duas equipes. Então é isso, tá? Ficaria com a vitória seca, mais de gol e meio para quem prefere o mercado de gols, mais de 2 gols e meio tem muita chance, só que eu exploraria apenas no ao vivo. Bom, tropa, fechamos nossos jogos de sabadão. Eu sei que a gente tem outros jogos aqui do Campeonato Alemão, mas como eu disse para vocês, eu prefiro não arriscar pré-live, tá? Eu espero essa rodada passar aí pra gente ver como é que os times estão retornando. Esses 2 jogos aqui eu tô fora porque o Levante, ele não ganha de ninguém, né? Tá jogando em casa contra o Mallorca, aí são duelos de 2 equipes ruins, eu prefiro ficar de fora. Real Celta contra... Real Celta, caraca. Real Sociedade contra o Celta. Acabei embolando os dois.
O Real Sociedad tá uma péssima fase aqui, ó. Se a gente olhar, não vence ninguém. E o Celta, por outro lado, ele tava muito mal e agora tá no momento bom. Mas sempre pode ser um momento de um time melhor se reerguer, que é o caso do Real Sociedad, que é um time muito melhor que o Celta. Então eu prefiro ficar de fora também desse jogo. A não ser no ao vivo esteja dando leitura para alguma coisa, mas pela live tô fora. Tem até um jogo interessante aqui, do Porto contra o Estoril. Mas, pô, uma odd de 1.09 pro Porto e o Estoril, quinto colocado, eu tô fora. Por mais que possa ter desfalque, possa ter gente com Covid, é o tipo de entrada que eu não vou forçar nada. Ao vivo, o Porto começou bem, quiser entrar numa vitória do primeiro tempo, show de bola. Pré-live, tô fora, ainda mais nesse momento do Porto, mas esse dinheiro aqui não compensa. Pô. É um risco que não compensa, na verdade, tá bom? Tem um jogo aqui do Galatasaray, mas pô, Galatasaray é muito difícil entrar no Galatasaray, ó. Ele só venceu uma, ele tava 6 jogos sem vencer, também vou ficar de fora. Quem quiser entrar nesse jogo, entra com um empatezinho anula, tá bom? Para você se resguardar em caso de empate. Fora isso, só a copinha, mas a copinha é o que a gente já conversou, eu só vou comentar quando a nossa grade estiver fraca, porque a copinha ela é muito autoexplicativa, tá? Jogo de molecada, mercado de gols, procura as equipes que estão melhores, porque a tendência é elas irem bem, procura as equipes que precisam jogos que envolvem classificação, né, tipo segundo contra o terceiro, aí pode valer a pena aí uma entrada, mas fora isso, eu explicar é chovendo molhado, igual falar que a segunda divisão da Dinamarca, da Noruega é boa para gols, beleza? Então é isso, tropa, espero que a gente tenha um bom sábado, como eu disse, vamos acertar tudo aí em homenagem ao meu pai. Mas, se não der certo, faz parte do futebol. Não esqueça de fazer gestão de banca. Tamo junto, muita fé. Bora pra cima. Bom, tropa, pra amanhã deixa uma duplinha pra gente. Primeiro jogo coloquei Leipzig, empate anula. Tá? Acredito que ele tem tudo pra vencer amanhã do Mainz em casa, até porque ele precisa vencer se ele quiser ainda disputar a Champions League, mas como ele tem sido um time safado, a gente vai com um empatezinho anula. E pra fechar o bilhete, escrevi a vitória seca do Real Madrid. Real Madrid tá voando essa temporada. Já tropeçou contra o Getafe, acredito ser muito difícil ele tropeçar de novo, ainda mais jogando em casa com a volta do Vini Malvadez, ele tem tudo pra passar por cima. Essa nossa dupla deu um total de 1.83 de odd, sempre bom pra dobrar o nosso investimento. Ou próximo disso, tamo junto, muita fé, pra cima!